Meu nome você já ouviu, mas não da forma certa, porque me transformaram em estátua, me vestiram de gesso e esqueceram que eu ainda luto, porque eu nunca guardei minha espada. Ela está suja de terra, arranhada de guerra, marcada por séculos, de batalhas que vocês nunca viram. Fui o primeiro a me levantar. Quando Lúcifer tentou se assentar no trono, foi comigo que ele lutou. Foi contra mim que ele caiu. E mesmo caído, ele não parou. Ele corrompeu os homens, semeou o orgulho, sussurrou mentiras que pareciam justas. E então vieram os vigilantes, 72 anjos que não foram enganados, mas seduzidos. Eles não caíram, eles escolheram. E eu os enfrentei também, no Monte Hermon, no tempo em que os nefilins andavam sobre a terra, quando os céus estavam em silêncio, mas o Altíssimo ainda via. Fui enviado com outros, Uriel, Rafael, Gabriel, Remiel, mas fui eu quem empunhou a lâmina, e foi com essa espada que acorrentamos os chefes da rebelião. Sim, eu vi Azazel cair, vi o dilúvio subir, e ouvi o clamor dos inocentes sendo lavado das montanhas. Eu não sou só o arcanjo da guerra, eu sou o defensor da ordem, o protetor do verbo, o guerreiro do trono. Séculos depois, eu retornei, na Pérsia, diante do príncipe das trevas que reinava sobre reis. Foi preciso 3 semanas para romper o céu sobre Daniel. Mas eu vim e eu venci, porque o trono não está vazio. E enquanto o trono estiver firme, eu estarei em pé, com a espada exposta, com o nome gravado e com os olhos atentos ao tempo final, porque está escrito: haverá guerra no céu, e Miguel e seus anjos lutarão. E eu te pergunto, quando essa guerra começar de novo, de que lado você vai estar? Você acha que a Bíblia é só religião? Então me explica isso. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre o abismo. Gênesis 1. Você já ouviu isso em laboratório? Matéria escura, energia invisível, o vácuo quântico vibrando antes da criação. Disseram que Deus criou o mundo em 7 dias. Mas, e se esses dias fossem eras cósmicas? Se cada e ouve tarde e manhã for uma onda de frequência, não uma contagem de sol. João escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. A física moderna diz: no princípio era a vibração, a frequência, o som. Você chama de teoria da string, mas Moisés já chamava de palavra criadora. A Bíblia não está atrasada. Você é que estava adormecido. A ciência não nega o divino. Ela confirma o invisível. Vou te contar o início de tudo, de uma forma que nunca te contaram. Adão e Eva estavam no Éden, nus, inocentes, em paz com o Criador. Mas a serpente não foi até Adão, ela foi até Eva, porque a mulher escuta com a alma. Ela sente atração pelo invisível. A serpente sabia disso, e ela não ofereceu só um fruto. Ela ofereceu um código, o conhecimento do bem e do mal. Eva não comeu por fome. Ela comeu porque queria saber. Queria entender o que Deus talvez estivesse escondendo. E ali, a dúvida se tornou separação. O homem caiu depois.
porque a mulher caiu primeiro. E até hoje, tem gente mordendo a mesma maçã. Só que agora, ela tem outro nome: prazer, poder, vaidade, ego. O Éden só se fecha quando o homem deixa de confiar. Mas ele reabre quando alguém decide voltar a ouvir o Criador. A serpente ainda fala, mas hoje você pode escolher quem ouve. Comenta: eu não mordo mais. E se eu te dissesse que o Éden nunca foi apagado da terra? O jardim foi selado, não com pedra, mas com frequência. Um querubim foi posto à entrada, não para proteger uma árvore, mas para impedir que o homem voltasse antes da hora. Mas agora, os que foram selados com o nome estão começando a se lembrar do caminho. O último portal do Éden não se abre com espada, se abre com rendição. E os que carregam o verbo em silêncio já estão atravessando. Eles pensavam que o Éden era um lugar, mas o Éden era uma frequência. E quem volta, volta diferente. Comenta: eu carrego o código do Éden. Você acha que a Bíblia é um livro religioso? Não, está enganado. A Bíblia é o roteiro do mundo, da história, da guerra que você vive, sem nem perceber. Antes de existir terra, antes de existir tempo, já existia guerra. Não era guerra de país, era guerra de tronos, de reinos invisíveis, seres, leis, contratos e uma rebelião. Quando Deus ativa a terra, ele não cria só um planeta, ele cria o palco. E nesse palco, ele coloca o ser humano, com um código que nem os anjos tinham acesso. Só que o sistema foi hackeado. Uma entidade rebelde entra no jogo, seduz o homem, faz ele quebrar o contrato. E a partir daí, entra dor, morte, desconexão e uma guerra que nunca mais parou. E como se não bastasse, vem a segunda queda. Entidades espirituais descem, cruzam a linha, geram híbridos, transferem tecnologia espiritual desviada. O mundo se corrompe, Deus zera o jogo. Mas a humanidade tenta burlar de novo. Torre de Babel. Objetivo: abrir portais, voltar para o acesso que foi perdido. Deus quebra, divide, nasce o mundo como você conhece hoje. Deus então escolhe um homem. Abraão. Não é favoritismo, é estratégia. Preservar um DNA, manter um contrato, proteger um código que precisa atravessar gerações. Mas o homem faz o que sempre faz. Pede reis, cria sistemas, troca Deus por tronos humanos. Saul, Davi, Salomão começam com aliança, terminam em corrupção. E você percebe que já nasceu dentro desse script? A pergunta não é se você acredita. A pergunta é: você entende que você está dentro disso querendo ou não? Você acredita que o tempo é uma linha? Que há um começo, um meio e um fim? A maioria acredita. Mas
E se a primeira história não tivesse sido escrita? E se ela tivesse sido enterrada, silenciada, selada com medo? Porque o que aconteceu não era para ser lembrado. A história verdadeira não começa em Gênesis capítulo 1. Ela começa no silêncio entre dois mundos, antes da luz ser dita, antes da serpente rastejar, antes da primeira costela ser moldada. Havia vigilância, um exército que não empunhava a espada, apenas olhos. Chamavam-nos de vigilantes. Seres criados para observar, acompanhar a criação, mas nunca interferir. Eles viram o barro virar fôlego, viram o primeiro homem nomear as coisas, viram a mulher dançar no meio da tarde sem saber que era bela. E ali, entre a ordem e a admiração, nasceu o primeiro desejo. Eles começaram a se perguntar: e se? E se eu descesse? E se eu tocasse? E se ela me visse? E então, entre montanhas que hoje ninguém lembra, 72 fizeram um pacto, não contra Deus, mas contra a missão que lhes foi dada. Desceram, não como estrelas cadentes, mas como promessas corrompidas, e viram as filhas dos homens, e tomaram para si todas as que quiseram, e disso nasceu uma aberração. Nem anjo, nem homem, nem terra, nem céu, mas uma criatura entre dois mundos, carregando a maldição dos dois. Nefilim, gigantes, violentos, indomáveis. Eles quebraram tudo, comeram o que não foi feito para ser comido, tomaram o que não lhes era dado e ensinaram o que estava selado. Forjaram espadas, invocaram nomes, desenharam selos, manipularam a terra, e o sangue começou a gritar da terra para o céu. O mundo que era bom foi contaminado, não por demônios, mas por seres que já foram santos. Agora você entende que o pecado não começou com Eva. Começou quando o céu foi traído por dentro. Essa é a história que foi apagada, mas não esquecida. E você está prestes a ver o que eles esconderam por milênios. Nem todos os anjos obedeceram. Eles desceram, mas não caíram. Escolheram. Tomaram o que não lhes era dado e ensinaram o que estava selado. Comeram, criaram, amaram, destruíram, e disso nasceu algo que o céu nunca perdoou: gigantes, sangue, corrupção, e o silêncio se rompeu. Essa é a história que o mundo esqueceu. Mas o céu ainda lembra. Gênesis 6 nunca foi falado, mas chegou a hora. Você ouviu falar de Noé, mas nunca te contaram quem provocou o dilúvio. Eles não foram expulsos. Eles escolheram descer. Tomaram o que era sagrado. Criaram gigantes que corromperam tudo. A história verdadeira foi escondida. Mas agora ela será mostrada. Antes do dilúvio, antes do êxodo, antes da cruz. Eles vieram, não caíram, desceram, e o que ensinaram não veio do céu. Eles tocaram a terra, amaram mulheres, forjaram espadas, mexeram no ventre. O que nasceu desse contato não era homem, não era anjo,
era heresia de carne viva. Chamaram de Nefilins, e eles quase reescreveram a criação. Mas o céu respondeu, e o selo foi fechado. Nós os vimos cair. Assustadores. Radiantes. Eles vieram pelas filhas de Eva. As mulheres eram o fruto proibido. Filhos nasceram das mais belas. Monstros de carne e divindade. Os Nefilins. A entrada da cidade. Eles bateram nos portões, reforçados com metal bruto e ossos de mamute. Os portões se abriram, revelando 2 guardas. O que faz aqui, humano? Meu filho e eu viemos negociar por ferro. Preciso de ferramentas para cuidar da minha terra. Os olhos de Matusalém se arregalaram de terror ao entrarem, sentados em tronos no alto, moldados pelos ossos dos grandes. Estavam homens em forma de besta, quase 3 metros de altura, braços como troncos e mandíbulas esculpidas. Se não é Enoque o homem que caminha com o Criador, o que o traz ao nosso domínio? Matusalém sentia suas vozes vibrando, com sobrancelhas lançando sombras, sobre olhos como de serpentes. Precisamos de ferro. Nossas ferramentas se desgastaram. E vocês tomaram todo o ferro da região. E o que me dará em troca? Por que não fica conosco um tempo, Enoque? Conte-nos algumas das suas histórias sobre o Elohim. Temos vinho e mulheres em abundância. Posso entregar 1/3 da minha próxima colheita em troca do ferro. O verão deixou a terra dura. Boas ferramentas ajudariam a rompê-la mais rápido. E o que nos impede de simplesmente tomar sua terra, Enoque? Já consumimos outras dentro de nossas fronteiras. Que tal darmos uma olhada na sua pequena plantação? Isso com certeza seria um erro. Calma aí, Enoque. Você parece esquecer com quem está falando. A criatura segurou a lança com suas patas monstruosas. O desejo de matar estava em seus olhos. Matusalém percebeu. Ele só esperava uma desculpa para cravar a cabeça de Enoque em uma estaca. Mas seu pai permaneceu firme, a voz inabalável. Ele se ergueu com uma confiança que parecia maior que os próprios gigantes. Tomem minha terra, devorem-na, e ela se perderá. Vocês sabem que não podem cultivar como os filhos de Sete, mas fechem esse acordo comigo e darei 1/3 da colheita na primeira safra e 1/6 nas outras 3. Vocês, filhos de Sete, acham que são espertos, mas não espertos o suficiente para garantir o ferro, nem fortes o bastante para derrotar as grandes feras que usamos para fortificar nossos muros. Temos um acordo? Ah, Enoque, tão sério, tão justo. Você pode ser o favorito do Criador, mas diga-me, você realmente crê como os outros filhos de Sete? Acredita que ele pode te livrar das mãos dos Nefilins? Quando abrimos você, o que veremos? Ou penduramos vocês com os outros humanos como nosso troféu? Um deles se levantou do trono. Cada passo fazia a terra tremer. Suas narinas inflavam como as de um touro. Matusalém jurava ver fumaça saindo de suas narinas. Enoque permaneceu imóvel, queixo erguido. Matusalém tentava conter o tremor do corpo.
O gigante se aproximou, bloqueou a luz do fogo com seu corpo colossal. Fez-se um longo silêncio. Matusalém prendeu a respiração. Então, o gigante rosnou. Temos um acordo, Enoque. Mas, se não pagar, tomarei sua esposa, devorarei seus filhos e farei do seu primogênito um escravo. Com um homem de palavra, com o Criador como minha testemunha, cumprirei minha parte. O Criador? Você acha que ouvir esse nome me dá conforto? Saia daqui antes que eu mude de ideia. Enoque não hesitou. Virou-se e saiu. Matusalém o seguiu. Como um filhote atrás do pai, deixaram a cidade. O fedor ainda grudava neles. Cruzaram o riacho que separava as terras e subiram por colinas gramadas. Chegaram a um pequeno cume. Ali, um cedro solitário balançava ao vento da meia-noite. Matusalém via as estrelas através das folhas. E pai, o que eram aquelas criaturas? Eram homens? Sim e não. Eles são os Nefilins, filhos dos filhos de Deus, com as filhas dos homens. Então, são filhos de anjos? Lembra-se da história do jardim? Nossos ancestrais foram seduzidos pela árvore do conhecimento. Queriam ser como Deus. Trocando a vontade dele por orgulho, caíram. E mesmo assim se multiplicaram, enchendo a terra. Quando os filhos de Adão se multiplicaram e nasceram filhas, os seres celestiais as viram. E assim como Adão e Eva tomaram do fruto, os seres divinos tomaram as filhas dos homens. Desses encontros surgiram os Nefilins, criaturas nem humanas, nem divinas, nascidas da luxúria e do orgulho. Então agora eles governam como deuses? São chefes nesta terra, mas não deuses. Acham que são. Acham que sua força os torna divinos. Mas há apenas um Deus, e ele nos fez à sua imagem. Somos os administradores designados para este mundo. Os Nefilins sabem disso, e por isso nos odeiam ainda mais.